Chegamos ao capítulo 7 de Mateus, o último capítulo do Sermão da Montanha. E agora Jesus muda um pouco a tônica daquilo que ele está ensinando. Ele sai um pouco da lei, no sentido escrito, no sentido de passos a passos, e ele começa a falar da relação do homem para com o homem. Não é apenas mais a relação com Deus. E por que isso é importante? Porque o Evangelho fala de comunhão. O Evangelho fala de você lidar com as outras pessoas. E não adianta a gente falar de tudo que eu faço em relação a Deus, julgamentos, coração, intenção, e eu não ajustar como eu preciso lidar com o meu próximo. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 1, fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida que medis vos medirão. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele começa a dizer sobre julgamentos. E qual é a tônica do julgamento que ele está dizendo? A forma mais incrível que Jesus usa para poder trazer essa clareza às pessoas é criando uma fonte de medição. Como assim, pastor? Como é que ele está criando uma fonte de medição? O que ele está fazendo? Ele está falando assim: olha, a medida que você medir será a medida que você será medido. Meu Deus, pronto. Ele falou assim: olha, você quer saber como lidar com as pessoas? Você quer saber como tratar o próximo? Como você quer ser tratado? Você quer saber se você pode julgar o próximo? Como você se julgaria no mesmo fato? Então Jesus está dizendo que cada um de nós vai ter uma medida para com o próximo, de acordo com aquilo que eu meço. Ou seja, se eu sou rígido, serão rígidos comigo. Se eu sou amoroso, paciente, compassivo, é assim que Deus vai ter comigo. Pai nosso, né? Perdoa minhas dívidas assim como eu tenho perdoado. Ou seja, haja comigo assim como eu tenho agido com o meu próximo. Jesus, ele vem e ele remove completamente as escadas de importância, as graduações eclesiásticas. Ele coloca todo mundo na mesma posição. Pastor, apóstolo, ovelha, todo mundo de ministérios. Ele coloca todo mundo no mesmo ponto. E ele lembra: você não é perfeito. Ele está dizendo que, olha, antes olhe para você mesmo, lembre-se. Ele falou assim: não é só uma questão de você julgar o próximo a partir de você, mas é questão de você se lembrar que você não está perfeito, que você não está pronto. Se você não está pronto, entenda que o seu irmão também não vai estar pronto. Ele vai ter coisas para mexer, né? Eu costumo dizer, né, a pessoa que está próximo da gente, que toda vez que eu me aproximo de alguém, que alguém começa a fazer parte da minha vida, eu entendo e preciso entender que eu vou lidar com a doçura das pessoas, mas também vou lidar com os espinhos das pessoas, porque ninguém é perfeito. Você está pronto para lidar com os espinhos das outras pessoas com amor? É sobre isso que ele está falando para você. Olha, não julgue a pessoa porque a pessoa não está pronta. Antes de julgar a pessoa, julgue você mesmo. Lembre-se que você não é perfeito, que é hipocrisia você julgar as pessoas quando você mesmo precisa ainda de ser ajustado. Eu vou ser julgado pela lei que eu julgo. É isso que ele está dizendo. Então, pela lei que você julga o outro, você pode ser julgado. Você está pronto para ser julgado com o mesmo ímpeto, com a mesma regra, com o mesmo peso que você julga? Deus está trazendo você para um ambiente onde você precisa entender que o próximo, assim como você, ainda não foi perfeito. Talvez o que para você seja fácil, para o outro não seja. O que para o outro talvez seja fácil, não seja fácil para você. E isso é uma visão ampla do amor. É eu entender que o outro ainda não está pronto, assim como eu também não estou pronto. E também não significa uma postura simples de dizer que, então vamos ficar assim mesmo, cada um vive com o seu. Não, todos nós estamos num caminho de conserto, num caminho para a gente se ajustar. E esse caminho leva tempo, não é do dia para a noite, sabe? O que acontece é que o tempo que você já está amadurecendo, depende de você que está vendo esse vídeo, tem 10 anos de crente, 15 anos, 20 anos, nasceu num lar cristão, sabe a Bíblia de cor, sabe todos os textos. Deixa eu te falar, o tempo que você tem já na presença não pode endurecer ou fazer você esquecer que um dia você precisou do favor, do amor de alguém.
Você não pode permitir que o tempo te faça alguém, porque você já está há tanto tempo caminhando, trilhando, já está pronto em algumas coisas. Isso não pode endurecer o seu coração para que você seja paciente com outras pessoas. Cuidado com o espírito de julgamento. Jesus está alertando que esse é o caminho que os fariseus entraram. Eles começaram numa posição de julgamento, eles colocaram na posição de juízes e esqueceram de si mesmos e dos seus corações. Eles estavam ávidos, prontos para apedrejar qualquer um que falasse diferente, mas não estavam prontos para olhar para o seu interior e abrir o seu coração para aquilo que precisava ser mudado ou transformado. Ele começa a falar de relações com o próximo. Como é que está a minha relação com o próximo? Antes de eu me preocupar com a falha do outro, eu preciso me preocupar e reparar nas minhas. Porque esse aqui é o padrão. É o meu olhar para dentro antes do meu olhar para fora. Sabe? E eu preciso ter essa paciência. Que pessoas estão caminhando? Ninguém está pronto. Ninguém é perfeito ainda. Nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Né, melhorando todos os dias, mas o fato de você já ter vencido uma batalha não te faz senhor, a tal ponto que você pode humilhar, subjugar ou desconsiderar o sacrifício de outra pessoa que ainda não conseguiu chegar nesse lugar que você chegou. Se você chegou no lugar, não é para você julgar o que não chegou. Se você chegou no lugar, é para você ajudar o que não chegou a estar aonde você chegou. E isso é amor. Versículo 6, ele parece um pouco deslocado, né, de todo esse texto. Ele fala assim, olha, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que os calquem aos pés voltando-se e vos despedacem. Ele está dizendo que existem coisas no Evangelho, estruturas, palavras, e a gente está falando de ensino, tá? Que não adianta você querer ensinar o ímpio que você vive. Né? Isso não é evangelismo. Quando ele fala de pérolas, poucos, de coisas que são valiosas demais para nós, não adianta você ficar entregando, ou dando, ou insistindo com essas coisas que são valiosas, né? o teor do evangelho, a vida prática, tudo isso que foi ensinado até agora. Não adianta você querer repassar para aquele que não segue a mesma fé, ou que não vai entender como você entende. O que precisa acontecer com ele antes é ele aceitar Jesus. Então a gente vai evangelizar todas as pessoas, mas o profundo, as coisas lindas do Evangelho, a filosofia por trás do Evangelho, o sermão da montanha, que é toda essa parte filosófica de como deve se viver, isso talvez você precise entender que não precisa ser discutido com as pessoas. Evangelize sempre, mas não discuta a Bíblia. Né? Evangelize sim, mas não tente convencer pela lógica do que está escrito, da beleza, e simplesmente, sabe? Esses tesouros é para quem já tem o Espírito Santo, porque só entende que isso é um tesouro quem já aceitou Jesus, sabe? Seja sábio e entenda o tempo das coisas. Existem tempo de evangelizar e existem tempo de ensinar. Não adianta ensinar antes de evangelizar. Primeiro salve, para depois ensinar. As coisas lindas do Evangelho tem tempo para tudo, né? É um versículo meio deslocado, mas tem tudo a ver com o lidar com as pessoas. Existe um momento para tudo, e Jesus está falando disso numa pregação. Ele falou assim, olha, ele está falando de coisas lindas do Evangelho. Ele falou assim, olha, não adianta você dar pérola, né, aos porcos e tudo mais. E outra coisa interessante, quem tenta demais ensinar o Evangelho a quem não tem interesse, vai causar ódio. E ele fala assim, olha, vai voltar e despedaçar você. Ou seja, você vai ser escrachado, você vai ser zombado, você vai ser odiado. E não é o que acontece por aí? A própria palavra nos ensina sobre isso, né? Que a nossa santidade, a nossa decisão, o nosso testemunho faz com que algumas pessoas sintam raiva e ódio. Né? Por quê? Porque a minha vida acaba condenando quem não vive. Cuidado com o tipo de ensino que você está levando e para quem você está levando esse ensino. Ou seja, não gaste a sua fala, né, das coisas lindas do Evangelho com quem ainda não entende isso. Existe um momento para tudo isso, tá certo? Versículo 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem?
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está resumindo, ele falou assim, olha, você quer o favor de alguém? Faça o bem. É o princípio do relacionamento, semear o bem para que você viva, né? E aqui não tem pegadinha não, tá, gente? É direto. Peça, bata na porta e busque. Não é uma pegadinha dizendo que tem alguma coisa por trás. Não, quem pedir vai receber, quem bater a porta vai abrir e quem buscar vai encontrar, né? E ele traz o ápice do amor do imperfeito. Ele falou assim, olha, se alguém que é imperfeito consegue amar, imagine o que é perfeito. Deus não vai retribuir esse amor e não vai gerar esse amor, né, para sobre você. Ele está trazendo, né, Jesus, né, ele é muito didático, ele sempre traz um ponto para que você consiga medir algumas coisas. Se você entende, e se você nesse ponto entende que o ponto de medida, né, a relação que ele faz é do amor do imperfeito. Quem é imperfeito? Eu e você. Se eu e você que somos imperfeitos, falhos, ainda estamos crescendo, temos tanta coisa para ajustar, conseguimos amar ao ponto de não dar uma cobra ou não dar uma pedra para os nossos filhos, imagine ele. Isso é para gerar confiança. E através, né, uma coisa muito importante é que ele está ensinando ou instigando que as bênçãos do reino não é por meritocracia, não é aquele que é bom, não é aquele que sabe fazer as coisas bem, não é aquele que é super ágil, não. Ele está dizendo que ele começa a introduzir um conceito de graça. Bata, busque, encontra. Perfeito, vai fazer isso. Mas o favor é de Deus e Deus vai dar, né, o que ele tem para dar, né, de acordo com você pedir. Simplesmente assim. Por quê? Porque ele é perfeito e ele ama e ele sabe do que você precisa. Essas são chaves do reino, sabe? E isso é preciso entender. O sustento vem dele, né? O favor vem dele. Ele é a origem. Tudo vem dele e tudo volta para ele, sabe? No versículo 12, ele nos lembra que a vida não é só na relação vertical com Deus. Existe uma vida que precisa se relacionar no horizontal. Então não basta buscar a Deus e não buscar ajudar o próximo, andar com o próximo. E é tudo isso que a gente já está conversando aqui nessas aulas do Sermão da Montanha. A semente do amor, tudo é semente. Então quem semeia amor na vida do próximo vai receber desse amor, sabe? Lembre-se, eu não tenho direito de colher o que eu não plantei. Eu não planto abraços, é muito comum, né? Eu não planto telefonemas, eu não planto mensagem no dia de aniversário e eu quero que todo mundo mande mensagem no meu aniversário. Tudo são sementes. E aqui eu não estou falando para você depender das mensagens, mas eu estou falando que não tem como colher o que você não semeou. Tenha isso muito claro. Olhe para a sua vida. O que você não semeia, você não tem direito de exigir da outra pessoa. Você só pode exigir o que você semear. E na conclusão, né, do Sermão da Montanha, Jesus começa a trazer esse conceito de que tudo é uma escolha. Eu escolho ser benigno, eu escolho fazer o bem, eu escolho entender melhor, eu escolho mudar o meu interior. Tudo são escolhas. Ele fala isso no versículo 13. Entrai pela porta estreita. O que é a porta? Ou seja, escolha a porta correta. Porta larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Né? E por que estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Ele começa a trazer, né, e de uma forma, assim, olha, como ele está falando de relacionamentos, ele começou a falar do relacionamento com o próximo, ele começou a falar do relacionamento de semear na vida do próximo, mas ele também, olha, mas cuidado, nos seus relacionamentos surgirão pessoas. E essas pessoas podem ser lobos, podem ser pessoas que estão procurando tragar e não trazer paz, e não trazer ensinamento.
existem pessoas, e aqui é muito cuidado, existem pessoas que ensinam que são despreparadas, que elas falam heresias por não estarem preparados. Claro que existem, mas existem os maus, que são aqueles que vertem, que mudam a palavra para benefício próprio. E aqui Jesus faz questão de falar assim, olhe o fruto. Essa pessoa que está falando, qual é o fruto? Por isso eu preciso tomar cuidado de não ouvir de qualquer pessoa. E aqui hoje, nos nossos tempos, que terrível é, a gente liga, né, a gente abre o celular, né, pega a tela, joga no Instagram, joga no YouTube, quantas pessoas ensinando, mas o que eu sei daquela pessoa que está ensinando? Porque no meio do entendimento, pode ser que ele esteja falando algo agradável aos meus ouvidos, mas que não me ensina o que Deus deseja ensinar. Por isso que a vida precisa acompanhar o pregador. Por isso que a gente precisa confiar, né, na vida de quem está me ensinando. E esse é o cuidado. Porque se eu não sei a vida, né, eu só sei aquilo que se mostra. Existem muitas pessoas que estão falando a interesses próprios, falando sobre momentos de honra para serem honrados simplesmente para centralizar a honra em si mesmo. Outros estão falando contra o dízimo porque não aceitam dar. Outros estão falando a favor porque querem receber demais. Na verdade mesmo, o correto, o mais correto seria você ouvir de quem você conhece. E é isso que Jesus está falando. Cuidado para você não ser enganado. Sabe, olha, eu vou ler alguns textos de João. João complementa esse entendimento. Olha, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, quem está falando, guarda, né, 1 João 2,4. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, quem está falando, ama o próximo. Isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama o seu irmão, né, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, né? João 3, 10 e 11 está falando sobre isso, sobre esse conhecer pessoas. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. 4, 5. E João fala isso aqui porque João está combatendo uma doutrina que estava entrando no meio do evangelho, fingindo ser, num contexto espiritual, fingindo ser bíblico, mas tirou um monte de coisa da Bíblia. E esse é o cuidado. Quem tira coisas da Bíblia, não confie. A Bíblia é plena, correta e certeira em tudo aquilo que ela é e existe. Cuidado de quem você ouve, porque no meio de uma coisa linda, no meio pode ter um conteúdo que pode ser danoso para a sua vida. Quantas pessoas eu vi pregando que nós somos a igreja? Você já ouviu falar sobre nós sermos a igreja? Pois é. Algumas pessoas não falam nós somos a igreja, falam eu sou a igreja. Como se eles fossem independentes, mas nós somos um corpo. Ou seja, todos juntos somos um. Eu individualmente não sou ninguém. Mas pessoas pervertem alguns conhecimentos. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é o que eu digo, é a vida que eu tenho. Não basta eu dizer as coisas, não basta sair da boca para fora. Eu preciso viver o que prego, eu preciso viver aquilo que está no meu coração e aquilo que eu tenho como verdade. Muito cuidado, não basta falar, você tem que viver. E essa é a crítica direta aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus não viviam o que pregavam. E nesse contexto, Jesus começa a falar várias vezes, ele começa a falar de máscaras aqui, precisa conhecer e se aproximar. Em resumo, existem vários que ouvem a palavra, mas não são todos que põem em prática aquilo que ouvem ou aquilo que falam. E esse é um cuidado muito grande, porque quem Deus diz que pertence ao reino, ou que vai entrar no reino, não é o que diz que pratica, mas é aquele que faz a vontade, é aquele que pratica. Estamos falando mais ou vivendo mais? Fale do que você vive.
Versículos 24, fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todos aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. O que ele está dizendo? O que Jesus está nos ensinando? Que palavra sem prática é insegurança. Ele está trazendo, né, no seu encerramento do Sermão da Montanha, para você: olha, tudo isso que você está ouvindo precisa ser praticado, porque você não vai resistir só ouvindo. Todo mundo ouve. Todo mundo tem ouvidos e ouve, né? Ou escuta aquilo que está sendo dito. Mas o que traz segurança não é aquilo que eu construo simplesmente no meu coração e entendimento com o que eu ouço, mas é aquilo que eu faço com o que eu ouço. É a prática, é o pôr em ação que vai fazer você resistir no dia mau. É o pôr em ação que vai fazer você, no dia da angústia, no dia do desespero, estar firme e seguro. É quando a palavra se transforma em prática, em vida, em ações. Não são, né, trazendo, né, um contexto geral de tudo isso que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. Existem aqueles que falam e não praticam. Existem aqueles que falam aquilo que não está escrito. Né? Existem aqueles que praticam o que não está escrito. Mas o certo é ouvir e praticar, porque aqui é o cerne de tudo, é o centro de tudo, é onde todas as coisas vão se alinhar e vai fazer com que você chegue nesse lugar que Deus tem para você. Ele volta ao início falando da importância da mudança interior. A palavra não é para você se transformar em um pregador, a palavra é para mudar você. A palavra ela não é para que você saiba o que falar simplesmente. Antes de você saber o que falar, a palavra precisa entrar em você, causar uma revolução no seu interior, transformar você e você falar daquilo que você vive. Últimos versículos para nós encerrarmos aqui o nosso tempo com o Sermão da Montanha. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa palavra autoridade é exousia no grego, que ela fala de ele quem fala como quem tem autoridade, ou seja, como quem vive. Por que eles se maravilhavam com aquilo que Jesus disse? Porque eles viram que Jesus vivia o que falava. Quem vive o que fala carrega a sua palavra com autoridade. E aí a gente convence, aí a gente ensina. Falar o que a gente não vive, infelizmente, tudo que nós vamos falar vai gerar dúvida no outro. É bonito, mas não vai se cercar com a certeza que é necessária para quem está ouvindo. Gente, esse é o Sermão da Montanha, a maior pregação de Jesus. O Sermão da Montanha, Jesus, ele traz o perfil do caráter do novo cristão, ou do reino que está sendo implantado, o perfil do caráter daquele que pertence a esse reino. Ele está falando do que a gente deve olhar, para onde nós devemos olhar. Não sei se você sabe, o Sermão da Montanha foi usado por várias religiões como apelo moral, como base moral. E você cristão, você que é daqui, você que está ouvindo essa palavra, precisa ter o Sermão da Montanha como a sua fonte de inspiração diária. Porque se você quer saber como você precisa viver, está escrito aqui. Se você precisa saber como interpretar a Bíblia, está escrito aqui. Se você precisa saber qual o valor que você precisa, o que de verdade precisa ser valorizado, está escrito aqui. Ou seja, tudo para a sua vida está escrito no Sermão da Montanha. Deveria ser o nosso caderninho de bolso para onde a gente vai. Porque quem vive isso não tem nada que pode julgá-lo. Porque ele já foi julgado, porque viveu o que está escrito. É isso. Um grande abraço, se prepare, tem muita coisa chegando para você aqui nesse nosso novo canal. É uma bênção, uma oportunidade, agradeço a Deus por estar junto com você. Um abraço, fica na paz.